Mas para começar, né, eu acho que a gente tem que falar dessa goleada do Palmeiras. Porque, Mauro, até um dia que você falou para mim, assim, você falou, pô, o Palmeiras também muitas vezes não joga bem. Só que aí uma coisa que eu percebo da diferença do Palmeiras, os dois times que mais disputam títulos nos últimos anos, Palmeiras com o Flamengo. O Palmeiras, sempre quando precisa, os caras correm pra caramba, os caras se dedicam pra caramba. Você acha que essa é a principal diferença do Palmeiras nos últimos anos, eu digo, para o Flamengo, que tem jogadores acomodados? Talvez seria isso, talvez os jogadores do Flamengo são acomodados, porque jogador do Palmeiras, eu não consigo me contentar com essa situação de que, no Flamengo os caras já ganharam tudo, os caras não têm mais objetivo. Cara, os caras do Palmeiras ganharam tanto quanto. Você vê o Veiga correndo igual um louco, tava numa má fase, mas correndo, jogando desgastado, que o departamento médico falava que ele tava cansado e o cara jogando. O Endrick tá vendido pro Real Madrid, 60 milhões de euros. Poderia, não, vou me cuidar, não vou botar o pé. O moleque corre igual um louco, o moleque cria tudo que é jogada. Esse Palmeiras, essa dedicação, esse foco dos caras mesmo ganhando tudo, é impressionante ou não? É o normal? O anormal é o Flamengo? É o que deve ser, o anormal é o Flamengo, que eu não acho que seja questão de não correr, eu acho que até eles correm, mas eles aceitam a derrota. Essa que é a grande questão. O Palmeiras, como todo time deve ser, né, com vergonha na cara, time com vergonha na cara, né? Ele vai lutar para virar um jogo, ele não vai desistir até o final. Quando ele faz um, ele vai buscar o segundo, faz o segundo, busca o terceiro, é assim que tem que ser. Assim que tem que ser. A gente não pode inverter a mão achando que isso é o excepcional. Isso é o padrão. Esse deve ser o padrão. Profissional. Esse deve ser o padrão. Profissional, você ganha para isso, amigo. Time mais fraco, o Liverpool enfia 4, 5. Isso aí. Assim que funciona. Perfeito. O Flamengo não. O Flamengo toma um gol, como tomou o gol lá do menino lá do Cornejo, lá, um golaço, né, do Palestino. O time acaba. O time esmorece. Salvo exceções, o time se entrega. Ele não tem poder de reação. A virada, nós transmitimos o jogo aqui na quarta-feira, da virada do Real Madrid sobre o Bayern. Se você for analisar, né, não sei se vocês concordam, eu não vi o Carlo Ancelotti fazer nada de sensacional do ponto de vista tático. Ele meteu o quê? O Roselu, que é um centroavante, que ele não tem, o sistema dele é com dois atacantes, Rodrigo e Vinícius, né? Colocou o Brahim Dias descansado, meteu o cara dentro da área e foi pro bola búlica. Falou, vamos por tudo ou nada. Faca nos dentes. Exato. Agora, os jogadores, veja bem, não adianta o Ancelotti chegar lá e fazer a mudança que fosse, os jogadores ficarem ali meio que anestesiados. O Bayern fez um gol, e agora? O que é que eu faço, meu Deus do céu? Não, foram para cima. Aí o Vinícius vai e chuta, tentando o tempo todo, como jogou bola o Vinícius, né? Aí o goleiro, o Neuer, que tinha feito uma atuação brilhante até então, inclusive fez uma defesa, um chute do Vinícius espetacular, ele tem o momento Oliver Kahn, né? Que foi bem na Copa do Mundo 2002 inteira, foi eleito o melhor do mundo e falhou na final no gol do Ronaldo. Solta a bola e o Roselu está lá para isso, ele coloca o cara para pegar os rebotes na área. E o segundo gol é uma bola do Nacho, que é zagueiro, para o Rüdiger, que é zagueiro. Os dois zagueiros estavam lá na área ainda, quer dizer, continuaram em cima do Bayern. Até para aproveitar que o Bayern estava meio grogue, né? É aquele pugilista que toma uma porrada e fica, opa, é hora de derrubar o cara. Ele agora está meio... continuou em cima. Os dois zagueiros participam e um faz o cruzamento. Aí o Roselu de novo, o cara dentro da área. É o momento do jogo. Agora, os jogadores entendem o seguinte, o técnico ali não pode fazer tanta coisa. Os jogadores é que vão resolver. Em certos momentos é dentro do campo, é até se falando. É expor, vamos lá, não desiste, cacete, é isso aí, vamos, boa. Isso tem que existir. E até em pelada é assim, gente. Futebol é um jogo coletivo. Um tem que contagiar o outro, trazer o outro pro jogo, não deixar baixar a cabeça, perder um gol, levanta, vambora, pô. Não acabou, cacete. Como é que é? E palavrão, expor. É assim que funciona. E no final todo mundo se abraça quando dá certo. E vamos que vamos. E o Flamengo não é assim. O Palmeiras, eu acho que o Palmeiras faz aquilo que eu acho que deve ser o padrão de todo o time com vergonha na cara. O time que não se entrega. E isso também é reflexo, claro, de uma continuidade de trabalho, os jogadores se conhecem, a mesma comissão técnica, então há um entendimento. E à medida que você, por exemplo, vira um jogo para cima do Del Valle depois de um péssimo primeiro tempo e ganha de 3-2, lá na altitude. Tem uma dificuldade inicial com o Liverpool, custou sair o primeiro gol. Mas quando sai o primeiro, o time uruguaio já meio que se abre e cansa, né? Faz 2, faz 3, faz 4, faz 5. Se tivesse mais meia hora, faz 6, faz 7, faz 8, vai embora, não para mais. Esse deveria ser o padrão. Acho que o Palmeiras, não estou tirando mérito do Palmeiras, não. Estou elogiando. Mas eu acho que a gente não pode transformar, por conta da incompetência e da indolência, às vezes, de alguns jogadores do Flamengo,
fazer disso algo especial. Não, isso deveria ser o padrão. Mas vocês lembram Todo time deve ser assim. Tão disciplinado e comprometido com o time, com o treinador como esse Palmeiras? Porque muita gente fala, né? Chega uma hora que o treinador não tem mais o time na mão, os caras já ganharam tudo. Mas eles fazem as mudanças necessárias, né? Quando precisa vender jogador jovem, jogador mais veterano. Teve vários jogadores que saíram, né? Eles não têm medo, né? De tirar a grande... Assim, eles vão abrindo mão, não tem mais. Agora, de novo, comparação com o Flamengo. O Flamengo que é passado de mão na cabeça. Agora está acontecendo o quê? A fritura do Tite. É o mesmo modus operandi. Os jogadores sabem o quê? Para a gente não vai pegar nada mesmo, pega para o técnico aí. Blindados. É sempre assim. Então nós estamos tranquilos aqui. Amanhã chega outro, o cara chega, olha para o grupo e faz o quê? Eu vou brigar com todo mundo? Eu tenho que fechar com os caras. E assim seguimos. E olha que eles não têm problema com o técnico não, hein? O que se comenta lá é que eles gostam até do técnico, mas assim, amigo, entre você e eu, a sua cabeça que role. É isso. Nenhum jogador paga o pato. E no Palmeiras você vê, o Davis faz um gol de título. Tecnicamente não interessava mais ao Palmeiras, apesar do gol importante que marcou contra o Flamengo lá no Uruguai. Vai embora. Felipe Melo está veterano, foi campeão no Fluminense, mas o Palmeiras não servia mais. Vai embora. Já era reserva naquela final. E outros jogadores que saíram, alguns jovens também foram negociados, por diferentes razões. Até as saídas foram menos traumáticas. Sim. Jogadores que saíram, por exemplo, Felipe Melo, certo? Que é um bocudo, né? Ele saiu numa boa. Com respeito. Houve não foi pura e simplesmente chega na porta do clube e dá um pontapé. E era ídolo. É bom deixar claro, era ídolo. E o Palmeiras não teve vergonha nenhuma de falar, não. Acabou o contrato, não renovou. Mas teve jeito para sair. Não foi com casca e tudo, né, Bruno? Foi com jeito. Então, esse é um talento. Mas o mais importante, eu acho, que é destacar, que a gente fala isso há uns 2 anos aqui, todo mundo fala, que é o fato do Palmeiras ter vencido muito e depois de uma conquista importante, vai enfrentar o Nogueirópolis, né? E ainda assim o time chega motivado. Aí tem o dedo do professor Abel Ferreira. Ele teve uma grande virtude, tem tido uma grande virtude de motivar esse time, de colocar na cabeça dos jogadores que todo jogo é importante. E a coisa foi sendo tão treinada nessa mentalização que acontece. Esse jogo de ontem, por exemplo, o Palmeiras fez a receita perfeita quando um time forte enfrenta um time fraco. Meteu gols. É isso. Mas não fez, em muitos momentos não fez um futebol brilhante, não. Mas foi atrás dos gols. Poderia ter parado. Né? Poderia ter parado. E o grande destaque para mim, claro, eu estou sempre procurando alguma coisa para falar isso. O grande destaque foi aquele idiota daquele cartão amarelo para o Endrick, porque ele imitou o King Kong. Só isso. A gente vai falar ainda sobre essa comemoração do Endrick, né? Que para o time do Liverpool era uma provocação, não é. O Abel Ferreira explicou. Mas antes, né, Bruno, falar de bola. Por quê? Situação do Palmeiras no grupo. É o líder, 10 pontos. 3 vitórias, 8 de saldo. Depois vem o Independente Del Valle, ou seja, num grupo complicado. Sim. O Palmeiras está sobrando. Está 6 pontos à frente do Independente Del Valle e 6 pontos à frente do São Lourenço. E 6 pontos à frente do Liverpool. Né? Já está classificado. Tá. Uma questão só matemática, mas está classificado. Não, mas já está classificado. E tem essas... Porque no saldo de gol está disparado. Sim. Então não tem muito o que acontecer. Mas os números do Palmeiras são realmente bizarros. O Palmeiras repetiu a sua maior goleada como visitante na história da Libertadores, fez o mesmo placar diante do Independente Petroleiro da Bolívia em 2022. Palmeiras está invicto a 8 jogos como visitante pela Libertadores, desde maio de 2023, com 6 vitórias e 2 empates, e a 17 jogos como mandante. Olha isso, a 8 jogos como visitante e a 17 jogos como mandante. O Palmeiras não perde em Libertadores. Na era Abel Ferreira, são 22 jogos de fase de grupos desde 2021, com 19 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É impressionante. O número desse Palmeiras é impressionante com o Abel Ferreira em Libertadores. O Palmeiras, fora do Brasil, desde 2019, o Palmeiras perdeu 2 jogos fora do Brasil. Bruno, e só uma coisa que o Kaique está me avisando pelo ponto, que é importante deixar claro, nesse empate e nas 2 derrotas, era time misto. Sim. Ou seja, com o time titular, é mais. Sim.
E fora do Brasil ele só perdeu para o São Lourenço em 19, não era o Abel, era o Felipão, e perdeu com o Abel, só perdeu um jogo fora do país em Libertadores, foi aquele jogo em La Paz com o Bolívar, que ele jogou com o time reserva também, e perdeu como visitante para o Atlético Paranaense numa semifinal. E assim, mesmo com esses números, você não ganha sempre. Ele disputou 4 Libertadores, ganhou 2 e perdeu 2, né? E 2 ele caiu na semifinal. E no Palmeiras acho que há essa consciência, assim, você não vai ganhar sempre, não porque o Palmeiras, é que o Abel funcionou, deu certo, e o Abel é um cara muito grande no Palmeiras. Então, neste momento, não estou dizendo que sempre no Palmeiras foi ou vai ser assim, que não vai ser, mas com o Abel, ele está bem consolidado. Isso, todo mundo sabe que ele é o treinador, ele vai seguir e pronto. E vai ter os seus altos e baixos, mas vai ser ele vai seguir e vai tocar. Então é um time que briga muito, é um time que não joga bem sempre, mas está sempre brigando, sempre lutando. O treinador está lá, sabe que está seguro no cargo, então o Palmeiras vai em frente. Nessa comparação Palmeiras e Flamengo, nos últimos anos, os dois até ganharam mais ou menos as mesmas coisas. Não há uma diferença muito grande em relação aos títulos ganhos por Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, cada um do seu jeito. Uma diferença é que o Palmeiras ele tem menos turbulências. Ele ganha, perde, faz parte, né? Ele não vai ganhar todos os títulos. No Flamengo, todo ano tem pelo menos uma bagunça enorme, assim. Todo ano tem uma pressão enorme, tem um momento de alta insatisfação, todo ano, né? Desde 2020. No Palmeiras, pouquíssimo. E eles ganham mais ou menos as mesmas coisas. Mas o Palmeiras trabalha muito mais tranquilo. O Flamengo, quase todo ano, tem uma grande confusão. Agora, a gente vai escutar o Abel Ferreira falando sobre essa partida do Palmeiras, né? Uma baita partida do Palmeiras, 5-0. Não tenho o que falar. Rafael Veiga voltando a marcar também. Vou perguntar até pro Mauro, pro Wander, pro Bruno sobre essa situação do Veiga, porque dizem que ele estava numa má fase. Gente, eram 7 jogos. O cara sempre participa de gol. Eu não acho uma fase, né? Claro, vão ter alguns jogos que o cara vai parar de participar, o cara vai cansar, mas não para de jogar, não fica sendo poupado o tempo inteiro. Como a gente está comparando, olha o Arrascaeta do Flamengo. Hoje em dia tá mais fora de campo do que dentro. No Palmeiras, não tem esse negocinho. O Veiga joga tudo que é jogo importante, ele tá em campo. E quando precisa, a maioria das vezes ele decide. Vamos ouvir aí o Abel Ferreira falando sobre a partida do Palmeiras. Nós não nos podemos esquecer que esta equipa é uma equipa bem competente. Não nos podemos esquecer que este grupo é um grupo bem equilibrado. Dito inclusive por vocês da imprensa, como um dos grupos mais equilibrados da Libertadores. Portanto, nós sabíamos a dificuldade que íamos ter aqui, fizemos o jogo que tínhamos que fazer, ter paciência, perceber os momentos certos para atacar as costas e fazer golos do nosso adversário, e acho que soubemos, na minha opinião, seguir muito bem aquilo que nós tracejamos para este jogo e fomos, na minha opinião, muito competentes. Acho que foi um jogo seguro, inteligente, bem jogado pela minha equipa. Muito bem organizado, e a partir do momento que abrimos o placar, ficámos a dever mais 1 ou 2 golos. Lembro-me do Luís isolado com o goleiro que falhou, lembro-me do Hendrick com o goleiro isolado que falhou, lembro-me do Rony isolado com o goleiro que falhou. Portanto, há margem para continuar a melhorar, mas acho que é uma vitória da melhor equipa, sendo que é normal no início dos jogos, ainda para mais quando jogamos Libertadores, jogos difíceis, jogos competitivos, mas uma vitória segura, importante e da melhor equipa, como disseste. É isso, né? É uma equipe segura, como diz o Abel Ferreira, e tem isso no time do Palmeiras. Até os todos poderosos você fala, pô, pode ser que deu deslize. Esse Palmeiras você não pensa. Você fala, o Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras vai empatar. Pelo menos em Libertadores. Você não acha que o Palmeiras Abel vai perder. É um jogo fora de casa, talvez. Não. É um time muito estável. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Tem muita gente perguntando se não vai mostrar aí a manifestação lá no CT do Flamengo. Vai! Só que a gente primeiro tá dando esse destaque pra goleada do Palmeiras. Jogadores do Flamengo tiveram carro cercado. Vários torcedores, integrantes, torcidas organizadas ali, fazendo essa manifestação no Ninho do Urubu, né? A gente vai... Cebolinha abriu o vidro do carro, o Vinha abriu o vidro do carro, Arrascaeta, manifestação no Flamengo nesse momento, ou seja, já há uma crise
dentro do Flamengo. Em pouco tempo aí, depois do título carioca, com a má campanha na Libertadores e no Brasileiro não jogando tão bem, mas não tá mal na tabela, o Flamengo do Tite vive uma pressão grande e o Mauro César Pereira vai trazer aí pra gente novidades, se ele tiver, e a opinião dele sobre esse assunto. Ô, Vander, Oi. sobre essa situação do Palmeiras, né? É um time muito estável, E Rafael Veiga voltando a marcar. É muito importante quando você tem... Ele é o principal pra mim, do lado do Endrick. E foi prestigiado, né? Ele foi muito criticado. Muita gente estava querendo que ele fosse Pelo amor de Deus. descartado. Mas você sabe que aconteceu isso. Porra. Porque não está rodando, não é mais o mesmo, aquela coisa toda. E o treinador acredita nesse jogador e ele tem talento mesmo e está voltando aos seus melhores momentos. Tomara que isso aconteça, porque é um jogador muito importante na vida do Palmeiras. Lembrando que logo, eu imagino que não é um tempo tão largo, o Abel vai ter nos braços novamente o Dudu. Isso vai ajudar muito a equipe do Palmeiras. Então é isso, o conhecimento do treinador com relação aos jogadores mais rodados e com os mais jovens. Ele está usando, ele sabe que tem um talento aí, ou alguns talentos à disposição dele estão chegando. O Palmeiras já tem ofertas aí maravilhosas com relação a jogadores mais jovens. Enfim, a vida do Palmeiras é muito tranquila, são águas tranquilas. O time não joga bem em todos os jogos, mas sempre entra como favorito. Pode observar, nos últimos tempos, Palmeiras e tal, bom, vai ser um jogo difícil, esse negócio todo, cada um dá uma opinião, mas um degrau acima está o Palmeiras. Isso normalmente se confirma. Quer dizer, o torcedor do Palmeiras, há muito tempo, não pode viver, pelo menos com o futebol, estressado. Estressado, torcedor do Palmeiras, se disser que tem vivido nos últimos tempos, não é verdade. Porque o time não tem deixado o seu torcedor estressado. Pode deixar descontente, porque esperava um futebol melhor naquela partida, não veio, mas de uma forma geral tem sido uma grande tranquilidade para o torcedor do Palmeiras a apresentação do time nessa caminhada. Agora, uma coisa que chamou a atenção também, a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan e a gente vai ter que chamar para a rádio e pro YouTube, porque foi a polêmica que deu com o Endrick aí, por causa da comemoração que ele fez. Ele já faz há um tempo, é bom deixar isso claro. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, a gente falando aí da goleada do Palmeiras. E o Endrick ontem, não é que ele gerou uma polêmica, não. Ele foi alvo de uma polêmica, porque ele fez a comemoração que ele sempre fez, né? Imitando ali o King Kong. Porque ele viu o filme, essa é a justificativa dele, ele já tinha comemorado antes. Ele viu o filme do King Kong lá, com o Godzilla, e aí ele faz essa comemoração, né, imitando o King Kong, fazendo os movimentos do King Kong, batendo no peito. Pode ter sido e foi interpretada pelos jogadores do Liverpool do Uruguai como uma provocação. Pra quem não sabe que ele tá fazendo isso o tempo todo, pode até pensar, será que ele tá reagindo a algum racismo, alguma coisa? Será que alguém chamou ele de macaco? Não. O Endrick faz essa comemoração, não sei se tem alguma desabafo dele ali inserido nessa comemoração, que pelo que ele falou não tem, foi porque ele viu o filme King Kong contra o Godzilla e ele faz. E aí o time do Liverpool partiu pra cima dele, o Abel Ferreira defendeu. Agora, é aquele negócio, né, Mauro César Pereira, Bruninho, depois de escutar o Vander de novo também. O Endrick, ele é um cara que hoje ele chama atenção. É um jogador que vai pro Real Madrid. Não fez nada. Só que aí, muitas vezes soa como recalque, soa como, que esse cara tá vindo aqui tirar onda com a nossa cara. E o Endrick, se há uma coisa que a gente pode falar do Endrick, ele não é provocador. Ele é um moleque disciplinado, é um moleque que não gera polêmica, nunca. Até quando ele estava fora do time do Palmeiras, ele não reclamava. Ele foi treinar sozinho num clube da zona norte ou leste de São Paulo, no Nacional. Ele treinava sozinho com o pai finalização. Então, pra tirar onda com o Endrick, pra falar que o Endrick é marrento, isso não. Né, Mauro César Pereira e Bruninho e Vander?
Cara, eu acho que isso aí é uma questão menor. Ele fez lá uma comemoração, os caras não entenderam, se eles entenderam, acabou, segue o jogo. A questão é que o árbitro também não entendeu e deu cartão para ele, né? Que é um absurdo dar uma amarela. O árbitro entendeu errado. Então, acho que cabe explicar. O Palmeiras pode entrar com um recurso na Conmebol e falar, olha, o jogador fez isso por isso, esse cartão está errado e, de repente, tirar esse cartão. Até, não que o cartão possa implicar alguma outra coisa, mas pela questão até... a partir de agora não... Deixar as coisas claras. A partir de agora, essa repercussão toda... Claro, eu até brinquei dizendo que o seu Kevin Ortega, que é o árbitro peruano, né, ele vai colocar no currículo dele, o único cara que fez isso com relação ao Endrick. Todos os outros árbitros vão entender que, pelo menos eu estou dizendo, o que diz o Endrick. Ele já não é a primeira vez, ele já fez anteriormente. Os gols dele, ele quis criar uma marca. Então, e tem tudo a ver. A conversa das pessoas mais próximas é que ele é jovem, ele é forte, é um garoto forte, comprovadamente forte, tem corpo de quem tem mais idade do que ele efetivamente tem. E ele gostou do filme. E ele faz aquele gesto do todo-poderoso King Kong, né? Que ele cerra os punhos, leva os punhos quase próximo do gramado, depois leva os punhos até o peito, como se fosse o gorila mais famoso do mundo, que tem 90 anos essa história. Então, é uma coisa que não é nova, mas ele pensou e quer que essa seja a sua comemoração de gols a partir de agora. Eu acho que é muito legal. Agora, muita gente dizendo aqui nas redes sociais, que o Mauro adora, eu também adoro, quando falam bobagem, né? Seguinte, mas se fossem os caras na arquibancada que fizessem esse gesto, vocês estariam esculhambando. São coisas absolutamente diferentes. Eu acho até Por que um cara na arquibancada faria esse gesto? Ele está comemorando um gol. Por que alguém vai para a arquibancada e faz esse gesto, né? Essa é a questão. O cara vai para a arquibancada e faz o gesto. Por quê? E voltado para quem esse gesto? Tem um contexto, né? Que é lógico que o elemento aí não vai querer. A questão é assim, o cara não é palmeirense, então ele vai tentar vilanizar o Endrick. Se o cara é palmeirense, ele vai tentar dizer que não. Eu acho que o que ele fez gerou um mal-entendido, esclareça-se e ponto final. E segue fazendo a comemoração dele. Vamos embora. Acho até que ele for alvo de racismo, certo? Em cima de gestos e tal, de macaco, esse negócio nas arquibancadas, eu acho que ele vai encarar de uma outra maneira. Olha, e não se surpreendam se ele inclusive, der o troco no sentido de falar assim, para mim, estão homenageando o King Kong. Não se surpreendam. Se ele é um discurso diplomático, sem arranjar confusão, com ironia, e que poderá, digamos assim, diminuir essa ferocidade desses racistas idiotas. E aí tem essa comemoração do Endrick, levou o cartão amarelo, o que é um absurdo o Endrick ter levado o cartão amarelo, e também se fosse uma reação a racismo ou qualquer coisa, ele pode. É a comemoração dele. É o jeito dele comemorar. Até pela postagem que ele fez nas redes sociais, eu acho que possa ter um desabafo ali inserido, mas se ele tiver motivo, ele tem todo o direito. O Endrick, ele falou o seguinte, tá? A gente vai abrir aspas aqui pro Endrick. Ele disse: estou muito feliz com esse gol, com a assistência e ainda mais com a vitória. Esse é um gesto que faço. Fiz também no jogo passado com o Independiente. Foi muito bem visto quando terminei. Comemoração bonita. Foi também ali do lado da torcida deles. O camisa 3 do Liverpool entendeu. O 7 não entendeu muito. Hoje lançou o filme do Planeta dos Macacos. E é isso que eu quero mostrar pra todo mundo. Quero mostrar que gosto bastante do filme do Kong. E é isso. Ponto. E vale a pena a gente deixar claro, Bruninho, que o Endrick, com esse gol, ele já rende mais 2,5 milhões de euros para o Palmeiras. Ou seja, eu acho que ele bateu 3 vezes a meta, não foi? Acho que sim, teve bastante. Gente, eu acho que foram 3 vezes 2,5 milhões de euros. 20, já são 20. 20 milhões de euros. Já são 20 milhões de euros a mais. Ou seja, o limite é 25. Não, são 20 gols. Eu tô falando euros. Eu acho que já foram 3 vezes 3,5 milhões de euros. É exatamente o que você está dizendo. Que eles colocaram no papel lá um limite em número de gols. O limite é 25. Ele já fez 20. Então, antes de ir embora, se ele jogar pelo Palmeiras, né, ele vai, muito provavelmente, marcar mais 5 gols e aí fecha a conta. Olha isso, então o moleque já trouxe 60 milhões de euros, que era a negociação,
E agora, 10 milhões e 500 mil. Sim. Euros. Ou seja, no total, 70 milhões e 500 mil euros. O Endrick já não valeu mais pro Palmeiras só 60 milhões de euros. É isso aí. São 70 milhões e 500 mil euros, o que esse moleque já botou nos cofres do clube. O Endrick é além dos títulos que ele ajudou a conquistar. Sim, o Endrick é um jogador de um nível muito alto. Ele trouxe retorno financeiro, deu tempo de trazer o retorno técnico, principalmente no Brasileiro do ano passado. É o campeonato que fica marcado como o campeonato em que ele foi a grande estrela do time campeão. Ele foi fundamental para aquela virada do Palmeiras. Então, o Endrick é um cara que vai deixar o Palmeiras muito bem. É inevitável a saída de um jogador como ele, tão jovem. O Estevão, se confirmar o que está mostrando nesses primeiros jogos dele, daqui a pouco também será vendido e seria em qualquer clube. Esse tipo de jogador não tem como segurar nesse momento. E também já é jogador da seleção. Para mim, deveria ser titular na Copa América. A gente acabou de ver a lista aí. Para mim, ele deveria ser titular, sim. Tem condição de fazer isso. Não, eu acho que ele está, se o Dorival usar 3 atacantes. Para mim é Rodrigo, Vini e Endrick. Acho que são os melhores que tem ali à disposição. E vão ver no Real Madrid como vai ser. Aí é uma outra realidade, mas também acho que tem tudo para ele se dar bem lá. O quanto que vai, qual vai ser o tamanho dele ali, não dá para saber. Mas eu acho que ele vai se dar muito bem no Real Madrid. Ele é um jogador que tem talento, tem qualidade para jogar ali.